Boa noite a todos. Hoje ainda é 24 de abril, às 6h57. Para quem ficou curioso, aquela hora que eu pausei o vídeo, sem querer eu dei o stop e aí ficaram dois arquivos. Então vou mostrar para vocês como que eu concatenei os dois arquivos. Vou mostrar mais coisas no vídeo, tá? Mas basicamente eu fui lá no Google AI Studio, pedi para ele a dica, e ele falou assim: olha, se os vídeos são do mesmo codec, existe um jeito rápido de fazer, que você não precisa recodificar o vídeo inteiro para juntar os dois arquivos em um. Então, eu queria evitar falar basicamente, a gente tem nossos vícios de linguagem, né? Mas basicamente ele disse. Isso é uma coisa muito comum de programador e matemático, basicamente, trivialmente e tal. Ele diga, cria um arquivo, uma lista em TXT que se você escreve file, encobre o arquivo com aspas simples, um por linha. Aí você usa o comando ffmpeg, que é muito usado para codificação de vídeo e áudio. Opção "-f", concat, "-safe 0", espero que esteja ligado no safe, né? "-i", a lista, "-c", copy, e o arquivo que você quer de final. Então foi assim que eu juntei os dois arquivos, tá? Agora vamos para outra parte. Estou fazendo um stream doc, tem muito comando aqui, né? Então vamos falar do Whisper hoje. O título do vídeo de hoje é sobre o Whisper, né? Que é um modelo que a OpenAI lançou uns 2 anos atrás, não sei exatamente a data. Ele é aberto, tá? Pode ver que na API deles custa. É, isso daqui seria 1 centavo, então é 0,6 centavos, né? Que eu diria que, vou arredondar, daria uns 3 centavos de real por minuto. Você fala, nossa, é muito barato transcrever 1 minuto de áudio por 3 centavos de real. Mas, lembre-se assim, 1 hora de vídeo, 1 hora tem 60 minutos, então daria já 1,80. 1,80 por hora. Você fala, nossa, é muito mais barato que pagar um profissional fazendo a mão. Com certeza, mas eu vou mostrar que existem outras formas mais econômicas. Então, lembrando que é um modelo de text. Não é text to speech, sorry. É speech to text, tá? Ele é transcrição. Ele é o contrário de geração. Ele vai pegar áudio e vai gerar a transcrição. E lembrando que não é. Como que diz? Não é em tempo real, tá? Demora um pouco mais e precisa ter uma GPU se você quiser rodar na sua própria máquina. Aí, vamos aqui pra outra parte. Você conhece esse site aqui, esse Grok com Q, tá? Eles fazem um hardware que é para diferença de IA. Eles tinham uma parceria com a Arábia Saudita, estavam investindo bilhões e tal. E eles têm cotas razoáveis gratuitas, assim. Então eles têm uma implementação aqui do Whisper, do modelo large, né? Que é um grande, que pra você rodar na sua máquina teria que ter uns 10 GB de VRAM. E VRAM é a memória RAM da GPU, tá? E aí ele dá um limite de 25 megabytes por arquivo. Então, para você ter uma ideia, o MP3 do meu vídeo deu acho que uns 130 megas. Não daria para fazer, porque ela tem 1 hora de áudio. Mas se for fazer 10, 20 minutos por dia, né? Se fosse fazer uma aulinha de inglês, o sistema da professora de inglês, você conseguiria fazer, né? Aí tem essa versão destilada do Whisper aqui também, que é feito pelo Hugging Face. Então essa cota tem um lugar, acho que eu fechei ela lá no OpenAI. Tem um lugar aqui que ele dá o limite. Acho que não é nessa página aqui. Era uma outra página, Rate Limits, que tava fechado, tava no outro negócio aqui, que diz o quanto que você pode fazer requisições por minuto, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar que tava no meu outro browser. Aqui, ó. Não, não é aqui. Sempre embananado com as coisas, né? Mas é complicado. Mas tava vendo. Tinha visto quantos tokens que era, já até esqueci.
OpenAI, Whisper, Limits. Também é 25 MB o arquivo, não sabia. Mas eu quero um site oficial deles, cadê? Não tem culpa se a página deles é desorganizada, né? Cadê? Sempre tem um link. Aí é de tokens e tal. Vai ficar difícil de achar aqui. Esse modelo aqui é pago, tá? O GPT-4o Mini TTS. Não, isso aqui é text to speech. Então 25 MB, MP3, MP4. Eu jurava que era nessa página aqui que eu tava. Tem que estar logado. Aqui, ó. Não, aqui. Era em outro lugar, mas talvez aqui também mostre. Aqui os limites, ó. Então, na gratuita, né, é 3 requisições por minuto e 200 requisições por dia. Nunca experimentei usar, eu lembro que eles falavam que tem de graça, assim. Mas é que eu tenho crédito, eu não sei quanto cobra. Aí na faixa 1, quando você tá gastando pouco, 500 requisições por minuto. Então, pra fazer uma aplicação grande, você já tem que pedir. Mas lembro que tinha um limite, acho que é no Grok, eu acho. Que tinha na tokens por minutos e tal. Aqui que eu tinha clicado, por isso que eu me confundi. Não, aqui não. Enfim, isso daqui é a página do Hugging Face. Se você quiser usar o Whisper com a API de inferência do Hugging Face, você vê que é muito mais complicado, né? Olha o tanto de código que você tem que escrever. Mas eu vou mostrar para vocês uma maneira mais simples, tá? Então, tem esse artigo aqui. Como você rodar o Whisper num Google Colab, que é um Jupyter Notebook que o Google oferece gratuitamente, que às vezes tem uma GPU disponível lá. E não é garantido, né? Porque já que é de graça. Aí você só clica nesse notebook, você salva na sua conta, ativa o Colab. E aí aqui você vê que vamos conectar num ambiente com GPU, né? Eu não vou rodar que demora, mas eu vou explicar para vocês, porque basicamente você pode clicar aqui na esquerda, fazer um upload dos arquivos, aí você acessa aqui /content, põe o nome do arquivo. Então você vê aqui, ó, a gente ganhou um sistema de 15 GB, eu não sabia, porque as máquinas que eu tenho de VRAM, isso daqui, RAM de GPU é VRAM. Eu tenho 6 GB só, e aí eu tenho um Mac que ele tem 16 GB total, mas ele é outra arquitetura. Ele não é igual ao da Nvidia, não é CUDA. E aí você clica aqui, você só segue para quem nunca usou um Jupyter Notebook, ele tipo é um arquivo que tem as células de Markdown, que você põe texto, e as células de código. E você vai executando, eles se conectam. Eu esqueci o nome, mas é um negócio do Python lá, que é uma bridge, né, uma ponte aqui da parte web com um ambiente Python que tá instalado na máquina. Tem um nome exato para isso, mas eu esqueci agora. Aí você vai só clicando no play, você vai rodando as células. Às vezes tem ele é compatível com o Jupyter Notebook, né? Não é exatamente igual, né? Aí às vezes tem uns comandos que executa todas as células, mas quer executar uma a uma. Ele vai instalar o CUDA aqui, porque ele está instalando o Whisper, mas é um executável Python. Então a gente não vai usar aquelas APIs. Nós vamos fazer como se estivesse na sua própria máquina, assim. Só que estamos mostrando para vocês que aqui é de graça e não tem que usar a API do Grok e nem a API do OpenAI. O Grok, para dizer assim, aquela cota é grátis, você pode usar aquilo lá todo dia, se quiser mais você paga. Aí aqui ele vai fazendo download daquele vídeo do YouTube, aquele vídeo famoso do Rick Astley.
ele vai fazer a transcrição, né? Então veja que ele está instalando o CUDA e vê quanto gasta do disco, da RAM, do sistema. Aí ele vai instalar um programa que faz download de vídeos do YouTube. E ele vai pegar só o som nesse formato M4A, não sei o que é. Aí ele vai. E quando você coloca essa exclamação aqui, é para executar comando como se fosse do Shell, né? Deixa eu ver se baixou. Ele instalou o CUDA já. O CUDA é a biblioteca da NVIDIA que permite usar as placas de vídeo para processamento. Aí você coloca o seu arquivo aqui, né? E tem os modelos, tem o pequeno, o médio e o grande. Então se você entrar no GitHub da Whisper, você vê que assim, tem vários, na verdade. Tem o Tiny, Base, Small, Medium, Large e Turbo. Só que esses daqui só tem uns que tem só para inglês e tem os multilínguas, né? Aí esses daqui seriam mais rápido, tanto que seria tipo 10 vezes mais rápido. Então você faz 10 minutos de áudio, você converte em 1 minuto, por exemplo. Já que eu tava usando esse Large aqui, que é 10 GB de VRAM, porque lá tinha 15, eu quis experimentar, ele é 1 para 1. Então demorou um tempão para converter assim. Foi tipo mais de 1 hora, acho. E aí veja que ele, quando ele instala, ele fica com um Vzinho aqui verde, que instalou, que já executou a célula, né? Assim, tá dizendo onde ele tá executando. É bem rápido, porque tá lá no data center do Google, né? Ele tá instalando esse executável que chama YouTube Download aqui, YTDLP. E aí ele já marcou que terminou, marca o tempo, 11 segundos. Aí ele vai fazer a conversão, vai usar um modelo pequeno. Quanto maior o modelo, maior a precisão na detecção. E depois é bem legal porque ele constrói um array aqui no Pandas, né? Que é para lhe dar um data frame, como se fosse uma tabela. E ele constrói uma tabelinha e você pode clicar em play ali e toca os trechos de áudio. E pode ver que aqui ele baixou o arquivo, ó, esse aqui é o áudio daquele vídeo lá daquela música, esqueci o nome. We're Gonna Give You Up. Ó, tá vendo? Do Rick Astley lá. Essa música é famosa em memes, né? Então veja que você vê que são uns 3 minutos de música e ele já está convertendo bem rápido, quase em tempo real. E aqui ele está usando só 2 GB de VRAM, porque ele está usando o modelo Small. E como esse pessoal tem uma boa dicção e é na língua inglesa, veja que ele converte uma acurácia alta, né? Já terminou ali, ó. Converteu em 45 segundos. Aí ele vai... Quando já está instalado, né? Aí ele vai instalar esse comando aqui, wvttpy, porque é um formato do arquivo, que é esse vtt aqui, que ele converte em vários, ó, tem um arquivo de srt no formato de legenda. Ó. Aí ele converte em um formato JSON, que ele põe tudo codificado se tiver acento. Ele converte no formato txt. E aí esse vtt que eu também não conhecia. Ele instalou esse comando aqui, importou, essa librosa para manipular o áudio. Aí uma função que converte hora, minuto e segundo para um número, né? Daquelas timestamps lá. Ele vai quebrar os 2 pontos. Aí ele vai quebrar os trechos de áudio. Você diz quantos que você quer quebrar, né? Deu algum erro aqui. Deve ser da extensão do arquivo. Deixa eu ver. Ah, eu lembro que eu tinha feito isso uma vez. Porque aqui, veja que ele tá .mp4.vtt, mas na verdade é só .vtt. Isso é um erro no notebook, tá? Talvez numa versão antiga, na hora de converter, ele não tirasse a extensão. Aí isso é um processo mais demorado, que ele tá quebrando os trechinhos de áudio, ele vai pôr uma tabela aqui embaixo, né? Ó, foi 12 segundos. Aí o data frame. Vou deixar esse link pra vocês. Ah, no meu tinha o botãozinho do play aqui. Agora tá mostrando só um array do
Não sei se é alguma versão. Eu lembro que tinha um botão. Aí eu podia dar o play aqui, ele tocava no. Aqui ele tá tocando aqui, essa parte. Deixa eu ver se eu consigo arrumar, porque era pra ter funcionado aqui. Não sei se é alguma coisa da versão. Tá estranho. Acho que porque tem que colocar. Teria que colocar o EPD áudio ali. E não tá aqui, né? Jurava que tinha. Tinha feito um teste. Aí esse daqui é um outro exemplo, que ele vai calcular a taxa de erro. Ele pega um artigo que alguém leu esse artigo numa voz que não é um voluntário, não tem copyright, do Nikola Tesla. Aí ele pega, compara o texto com o artigo, aí ele vai mostrar que, sei lá, tem menos de 2% de taxa de erro. Mas enfim, isso daqui você pode usar para converter os teus vídeos, né? Se você quiser fazer uma transcrição. Eu até vou mostrar para vocês. Deixa eu pôr na pausa aqui para não tomar muito tempo de vocês. Dessa vez voltei certo a gravação, né? Que eu pausei. Então vocês podem ver que aqui no VS Code eu abri a transcrição do vídeo do BrainMelt. Então veja que deu 2.100 linhas aqui num TXT, né? E se você olhar, parece que ele pega bem, assim. Eu lembro que eu li um pouco e encontrei alguns erros, mas tinha coisas que eram diferentes. Aí esse VTT, que eu nunca tinha visto na vida, mas basicamente aqui você vê tem uma linha do tempo, uma setinha. É quase como se fosse um arquivo de legenda, mas não é um SRT. Tem o TSV, que aí ele põe aqui, deve ser em milissegundos daqui. TSV deve ser Tab Separated Values. Aí, então tem o começo, o fim e a transcrição. Isso tudo num comando só, né? A API não retorna esse valor. A API vai retornar um desses daqui. Talvez retorne o VTT ou JSON. Até eu queria olhar no repositório deles porque nos converte. E esse daqui é SRT. Então eu poderia fazer um upload lá no YouTube e ele colocaria a legenda do vídeo. Eu não fiz porque tá em português e acho que minha dicção não tá tão ruim e a transcrição ia estar com uns erros, né? Então bem legal, assim. Porque esse arquivo aqui já deu mais linhas, ó. Deu quase 10.000 linhas. Então, como eu falei, foi mais de 1 hora, mas foi de graça. Esse é um processo que antigamente você tinha que pagar uma pessoa para fazer, né? E tem JSON, que veja que aqui ele codifica o acento. Então vamos voltar. Então aqui, recapitulando para encerrar. Você pode usar o Whisper pela OpenAI, API da OpenAI, ao custo de menos de 1 centavo, nem sei como pronuncia isso, sei lá, 6 décimos de centavo, deixa eu ver, décimo, centésimo, 6 centésimos de, 6 milésimos de dólar, né? Que, como eu falei, daria uns 3 centavos de real por minuto. Você pode usar pelo Grok, de graça, tem um limite. Aqui, achei. Sumiu. Toda hora tô procurando, cadê? Tinha o do Whisper. Não é nessa página. Aqui, Rate Limits. Aqui, a página que eu fiquei procurando muitos minutos era do Grok, ó. Mas eu tinha visto uma do OpenAI também, ó. Aí tem Audio Seconds per Hour e per Day. Então tem um limite aqui de... Isso aqui dá 2 horas, né? 3.600 segundos é 1 hora. Então você tem um limite de 2 horas por dia ou... Não, 2 horas por hora. Que é Audio Seconds per Hour. É um token, né? Quando você vai converter. E 4 horas por dia. Então é um limite baixo. Mas que nem falei, se quiser fazer um negócio de aula de inglês e tal, que ele vai traduzir, você fala e ele converte. E aí você pede pro seu agente de IA ver se reconheceu certo o que você falou para melhorar sua pronúncia, né? Você pode usar isso aqui. Ou se você quiser fazer uma outra tarefa, assim, de pegar de um vídeo e converter, você pode usar esse notebook, que eu vou deixar a descrição do artigo e do notebook no vídeo, como comentário, como descrição, né? Vou deixar como comentário, a descrição para dar algum problema. E então é isso. Hoje, para quem nunca tinha usado o Colab hoje,
Lembrando que esse ambiente aqui é efêmero, né? Ele pode desconectar em 4 horas ou menos. Ele até diz assim, ó. Se você usar muita GPU, ele vai falar assim, não, vou te desconectar em 1 hora, 2 horas. Ok, tá dizendo que até 4 horas no geral. E aí tem um plano pago, mas eu não sei quanto custa e também não sei se o collab foi feito para ficar usando essas coisas. 58 por mês. Aí ele te dá uns valorzinhos que você pode usar, mais GPU e tal. E é legal para prototipar, né? Nem falei assim, eu queria ligar minha máquina, como o Whisper não roda no Olama, eu tô um tempão para fazer um wrapper, que é uma API, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou ficar me enrolando, não faço, não faço. Mas aí há uns meses já descobri, falei, tem um executável, né? Então muita gente já sabe disso, mas sempre tem alguém que não sabe. E aqui no português eu passei o parâmetro PT, tá? Se você der um menos menos help, ele ele mostra as opções. Tem uns atalhos aqui para executar, mas também nunca lembro os atalhos. Aí a língua aqui, ó. Então, não é PTBR não, é só PT. Então é isso, é um modelo que já é open source há muitos anos, mas você tem que ter um tanto de VRAM para rodar. E a OpenAI tem, acho que outros modelos que fazem isso. Apesar que lá é text to speech, não é speech to text. Obrigado, desculpem que eu não consegui achar a página do OpenAI. Mas ele tem um limite de tokens lá também. É isso aí, obrigado.